Intimidade em 3D. Tá na moda, né, o 3D, então assim, intimidade em 3D, porque um dia o Senhor falou para mim sobre a questão da intimidade, e sobre essa questão de intimidade em 3 dimensões. Hoje vai ser tipo assim, um voo rasante, mas não vai ser aprofundado, porque cada dimensão dessa, a gente pode falar, sei lá, 8 horas a fio sobre intimidade. Intimidade é algo muito importante, mas nós vamos fazer só assim um voo rasante assim, e para despertar em você, né, para despertar nas nossas vidas essa intimidade que Deus quer ter conosco. E eu vou dar o spoiler já, né? A intimidade com Deus, que é a base de todas as coisas. Eu já falei isso aqui, então por isso que eu vou falar agora. A intimidade comigo mesmo, para eu me conhecer, saber quem eu sou, saber quem é Deus, que é a base de tudo, saber quem eu sou, e depois saber quem é o meu próximo, né? Saber como me relacionar. Então assim, desde a base que é Deus, nós queremos partir daí. O que é intimidade, né? O que é intimidade? Eu fui buscar no dicionário, olha o que o dicionário diz. O dicionário diz assim, ó: intimidade é a vida doméstica. Olha só, Júnior, intimidade é vida doméstica, cotidiana. A outra definição, Márcio, é relação muito próxima, amizade íntima, familiaridade. Isso é intimidade segundo o dicionário. Mas eu queria utilizar o conceito do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, ele fala sobre a intimidade. Eu acho que esses 3 versículos, eles resumem bem o que é intimidade. E lá em Mateus 22, 37, a Bíblia diz assim, olha só: Jesus respondeu: ame o Senhor. Está ali também, né? Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, né? Está falando do coração, o homem interior, está falando do espírito, a alma, e com toda a nossa mente. 38, este é o maior mandamento e o mais importante. O segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. O que é? Ame os outros como você ama a você mesmo. O versículo 40, toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. O que acontece? Em geral, irmãos, eu não sei se você passou por isso, mas eu acho que todas as pessoas em algum momento, elas vão passar por isso, Tânia. Desejo por intimidade. Só que o que acontece? Quando a gente fala em intimidade, Fábio, a primeira coisa que nós lembramos a relação sexual. Normalmente, né? Se lembra intimidade, proximidade, relação sexual. Mas o nosso Deus, Ele preparou um desejo nosso. É como se fosse assim, parece que sempre está faltando alguma coisa, parece que sempre as nossas expectativas, Audrey, não são correspondidas, ou a gente nunca sacia completamente as nossas expectativas. Por isso, né, pastor Vandelan, o que acontece? Muitas vezes nós buscamos satisfazer essa necessidade, Patrícia, com outras coisas: dinheiro, o próprio sexo, drogas, fama, e nós vamos nos alimentando com aquilo. Por quê? Porque pensamos que isso vai saciar. Se eu ser famoso, né, Tati? Se eu ser famoso e ter lá, sei lá, 2 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores, eu serei, né, Jefferson? Vai satisfazer a minha necessidade? Não, né? Quando você chega lá no topo, nesse lugar, lá você vai ver que a vida dessas pessoas é igual à nossa, se não cuidar, vazia, mesmo cercada, né, Patrícia, de gente vazia. Então, seu Sebastião, essa falta, por isso, né, eu até conversei nessa semana com uma pessoa, que eu disse assim, olha, é um buraco, é como se fosse uma falta, é um lugar aqui, porque assim, tem um lugar no nosso coração, que é o maior deles, vamos dizer assim, 50%, a pessoa até me falou isso,
50% do meu coração tem um lugarzinho que só cabe Deus, ele é de encaixe, só vai ser Deus ali naquele lugar. Depois tem um outro compartimento, né? Esse é o amor ágape, o amor de Deus. Aí depois tem um outro compartimento no meu coração, que só cabe o amor conjugal, que é o amor eros, só cabe aquele amor ali, naquele lugar. E depois tem o lugar do filho, né? O amor do filho, depois tem os outros amores. Mas assim, Márcio, por mais que nós queremos ser bem-sucedido na vida, Djalma, jamais esse lugar, essa necessidade, essa satisfação virá por outras coisas ou por outras pessoas. Por isso que a Bíblia diz assim, que a criação geme, né, na expectativa de se encontrar com Deus. Por quê? Porque é esse desejo de eternidade. Então olha só, quem é Deus? Eu preciso saber quem é Deus para ter intimidade. Eu só consigo ter intimidade com alguém se eu o conheço, né? A gente viu ali no dicionário que intimidade é uma vida doméstica, cotidiana, uma vida diária, uma relação próxima, uma amizade íntima. Então eu só consigo ter intimidade com quem eu conheço. E por que as pessoas não conseguem conhecer a Deus? Porque não tem intimidade. Mas por que não tem intimidade? Porque não conhece. Parece um ciclo vicioso. Mas nós temos, a Bíblia diz assim, se nós nos achegamos a Deus, né? A Bíblia diz assim, se nós nos chegarmos a Deus, Ele vai se achegar a nós. Então o primeiro passo sempre vai ser nosso, Welton. Sempre vai ser nosso, na nossa fé. O primeiro passo vai ser sempre nós que vamos dar na direção de Deus. Olha só o que está escrito. Quem é Deus, né? Olha só o que está escrito em 1 Pedro capítulo 4, João, versículo 19, olha só o que diz a Bíblia. Por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus, para eles devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados vocês estão vendo ali, né? Então o que nós temos que fazer? Se entregar completamente aos cuidados de quem? Do Criador. Olha só, que sempre cumpre as suas, porque Ele sempre cumpre o quê? As suas promessas. De novo, fé, passo de fé, para confiar que aquele que me criou, aquele que te criou. Então quando eu entendo que Deus me criou, que Ele foi o que nos criou, quando eu entendo que Ele nos criou, e eu leio um versículo assim, sabendo que eu tenho que me entregar completamente, mas sabe o que acontece? Eu faço no Homem ao Máximo tem uma dinâmica que a gente faz, que é copo de água. Quem já fez Homem ao Máximo vai saber, né? A gente coloca 3 copos de água assim, e aí você deixa um sorrisal do ladinho do copo, o outro a gente joga dentro do copo com casca, e depois a gente descasca um, e a minha esposa está fazendo sinal para não contar, porque isso aí sempre faz. Aí o que acontece? Ela até se torceu agora na cadeira. E aí o que acontece? E o outro a gente descasca e joga dentro do, né? Por quê? Porque se entregar completamente, rasgar o coração, e aquele tem cura. Por quê? Porque rasgou o coração, aquele traz cura, se mistura. Então o que acontece? O nosso Criador quer que nós nos entreguemos completamente para Ele. Então assim, aquele que nos criou quer que nós nos entreguemos. Quer ver? Olha só, Ele criou um jardim, olha que delícia. Não é verdade? Ele criou um jardim. A gente cantou aqui, ó, né? Um jardim. E é verdade isso que o pastor Anderson cantou. O orgulho, ele me derrubou, Jefferson. Ele me derrubou. Em certa altura da caminhada de fé cristã e de pastor, o orgulho me derrubou. Eu caí profundo em pecados que eu achei que já estavam todos eles resolvidos, mas o orgulho tinha entrado no meu coração. O que acontece? Lá no jardim do Éden, olha que delícia, que terra maravilhosa.
eles já estavam até nus e nem se importavam com isso. Era espetacular o jardim, era maravilhoso o jardim. O que aconteceu? A mulher foi enganada, o homem escolheu desobedecer, e aí então entrou o pecado e ele foi expulso do jardim. Aí Deus: não quero só mais um homem agora eu quero um povo. Aí ele separou uma terra de Canaã: eu vou tirar esse povo dali e vou levar ele para a terra que mana leite e mel. Preparou uma Canaã maravilhosa, uma campina maravilhosa, tinha água, manava leite, mel, era tudo maravilhoso. Criou uma Canaã. Mas aí o que aconteceu? Eles desobedeceram, perderam a Canaã, foram expulsos de Canaã. Aí veio Jesus e disse: olha, eu vou preparar morada, eu vou fazer morada para vocês. Jesus foi para nós preparar agora uma morada eterna para nós. É o desejo dele de intimidade, está escrito em João capítulo 14, versículo 3, isso não está lá não, irmão. João capítulo 14, versículo 3 diz que ele foi preparar moradas para nós, do desejo dele de ter intimidade conosco. Ele é o nosso Pai. Olha só, Salmo capítulo 2, versículo 7 diz assim, ó: eu anunciarei, o rei diz: eu anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Então ele se tornou nosso Pai, ele é o nosso Pai, não é só nosso Criador, ele é o nosso Pai. E aí às vezes nós não tivemos uma figura paterna adequada, como Deus planejou, e aí nós sentimos falta de paternidade, e essa paternidade ela só é sarada em Deus, quando nós compreendemos que Deus é o nosso Pai. Salmo 2, versículo 7, né? Ele diz: olha, você é meu filho e hoje eu me tornei seu Pai. Então, se você não teve um pai de figura adequada aqui nessa terra, Deus diz para você nessa manhã: eu me tornei seu Pai. Você é filho de Deus, porque Ele se tornou seu Pai. Olha só, tanto é que Deus, olha quem é Deus. Lá em 2 Coríntios 13, 14 diz assim, ó: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês, né? A gente sempre diz esse versículo aqui, mas por que é isso? Porque Ele não é só nosso Pai, Ele é nosso Salvador, Ele é nosso Consolador, é aquele que dá graça, é aquele que dá a presença, o Espírito Santo, a presença de Deus, Ele completa toda a nossa vida. Mas por quê? Eu preciso saber quem Ele é. Ele é o Pai, Ele é o Filho e é o Espírito Santo. Ele é um Deus triuno, Ele consegue satisfazer em todas as necessidades da nossa alma, do nosso coração. Ele quer ter intimidade com a gente. Olha só o que diz lá em Romanos 1:20, olha só o que diz: desde que Deus criou o mundo, preste atenção, olha só, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Nós não temos desculpa nenhuma, Anderson, de que Deus, Ele é o nosso Pai e os atributos dEle, invisíveis. E quais são esses atributos? Por exemplo, Todo-Poderoso. E quais são esses outros atributos? Ele é imutável, Ele diz que Ele é imutável nas suas promessas. Se Ele te falou alguma promessa, Ele é fiel e Ele vai cumprir, se nós acreditarmos nessa promessa. Ele é imutável, Ele é bondoso. Mas Ele também é severo. Sim, Ele também é severo, a Bíblia diz que Ele é severo. Mas eu acho lindo que Ele termina lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11, lá Ele termina dizendo assim, que Ele é fiel e verdadeiro. Olha que lindo, Ele termina a Bíblia, Ele termina o Apocalipse dizendo fiel e verdadeiro. Ele é sempre fiel, Jefferson.
Débora, Ele é sempre fiel, sempre, em todas as situações. O teu pai, Ele é fiel, sempre fiel, em toda e qualquer circunstância, Ele sempre será fiel. Não duvide. E esses conceitos e esses atributos, depois nós vamos colocar isso nas redes sociais da igreja, esses atributos aí durante a semana, vamos estar colocando, fique ligado lá. Eu vou colocar quais são todos esses, mas são muitos atributos, eu vou colocar só 12. Por exemplo, esse que eu falei para você: Ele é bondoso, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é santo, Ele é justo e reto, Ele é amoroso, Ele é bondoso, onipotente, eterno, generoso e assim por diante. Então, quando nós conhecemos Deus, Júnior, quando nós conhecemos o Pai, quando nós conhecemos Deus, nós começamos a ter mais intimidade com Ele, e com isso nós podemos ter mais confiança nele. A gente só consegue ter confiança numa pessoa quando a gente conhece mais essa pessoa. Você já viu que quando você tem um relacionamento superficial, o que acontece? Você confia desconfiando, porque você tem relacionamento superficial. Mas quando você começa a conhecer a pessoa, você começa a dar um passinho mais na direção daquela pessoa. Por quê? Porque você está um pouco mais íntimo, conhece um pouquinho mais. Assim é com Deus. Quando eu me aproximo dele, quando eu quero o conhecer, Ele vai se mostrando, Ele vai se revelando, dona Marli, para nós. E o que ele espera de mim? Está escrito lá em Salmos 63, 1 até o 8. Olha só o que ele espera de mim. O que ele espera de nós? Está escrito lá, 63, 1 ao 8, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença. Onde eu procuro estar? Na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti como uma terra cansada, seca e sem água. Versículo 2: quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. Versículo 3: o teu amor é melhor do que a própria vida, por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Versículo 6: quando eu estou deitado, eu lembro de ti, penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme, e eu me apego a ti. Notou que a figura aqui é de intimidade, de desejo. Falou até de cama, né? Toda noite eu passo pensando em ti, eu te desejo, eu te quero. Então o que nós precisamos para ter mais intimidade com Deus? Ser perfeitos? É isso? Ser perfeitos? Não é ser perfeitos. A gente precisa querer, desejar, anelar, como a terra cansada, como uma terra seca. Vocês já molharam o jardim? Num dia que está bem quente? Você jogou água ali, o que acontece? Vai embora. Por que vai embora? Porque está seca, desaparece. Nós precisamos desejar. Levanta um pouquinho o retorno aqui para eu me escutar um pouquinho mais, irmão. Pastor que gosta de tomar bastante água, né, pastor Sebastião? Né? Nós precisamos desejar, como é o desejo pela água. Somos terra seca, precisando de Deus. Mas eu já sou crente, já faz 30 anos. Precisa de um chacoalhão, precisa largar o orgulho, precisa largar a vergonha, precisa largar tanta coisa, para chupar essa água da vida, que é Jesus Cristo.
Ele deseja ter intimidade, Ele quer entrar em você, Ele quer entrar em mim. Desejar, diga comigo assim, desejar. Bem alto, diga assim, desejar. Eu preciso desejar conhecer a Deus. Agora eu quero que você feche os teus olhos um minutinho. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você responda só para você. Do jeito que você ou eu estamos vivendo, eu estou desejando Deus de todo o meu coração? Olha para mim aqui. Você está dando o seu melhor. Eu vou puxar essa água da vida para mim. Eu estou sedento, eu estou seco, eu quero mais. O maná dava para um dia só, porque no dia seguinte tinha que colher de novo. Jesus é o maná que desceu do céu. É a rocha que saiu a água para o povo beber. O que nós precisamos? Sede. Só isso. E o que é melhor, Jefferson? De graça. Não vem a conta depois. A conta já está paga. Completamente quitada está a conta. É só desejar. Uau! Desejar intimidade. Isso aqui é só para os homens, tá? As mulheres vão ficar felizes hoje. Varão, se você desejasse mais a Deus do que a relação sexual, Deus já estaria. Eu te desejo, Deus. Eu te desejo, eu te quero, mais do que a própria vida. Eu não sou perfeito, mas eu estou aqui, Deus. Eu desejo a intimidade contigo. Uau. Virar rios, não vai ser uma torneirinha, vai ser rios em cima de você. Vai ser rios. Mas quem sou eu? Lembra que é só uma passagem. Mas quem sou eu? Eu preciso saber quem sou, né? Depois de saber quem é Deus, eu preciso saber quem eu sou, para poder lá na frente me relacionar com alguém. Quem sou eu? A Bíblia diz assim, ó, que nós somos filhos filhos queridos e amados. Está escrito isso em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Vocês são filhos queridos, amados de Deus, e por isso devem ser como Ele. Está escrito em Efésios. Você é um filho amado, você é um filho querido. Você não é só uma criação, você não é só uma criatura que Deus criou, não, você é um filho querido, um filho amado de Deus. Deixe isso penetrar aí. Você é um filho amado, você é uma filha querida, desejada, amada. Está escrito em Mateus 5,9, diz assim, ó, Mateus 5,9, lá no Sermão do Monte que o pastor disse: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Aqueles que buscam a paz. Então assim, se você tem buscado a paz, Deus vai te tratar como filho. Você é filha, amada e querida. Mateus 24, 22 diz assim, na Nova Almeida Atualizada diz assim, ó, versículo 22 de 24 diz assim, ó: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, hein? Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Você, minha irmã, você, meu irmão, você é escolhido, você é escolhida de Deus. Você não é qualquer um.
Você não tinha nada para fazer hoje e veio. Não, não. Você foi escolhido desde a fundação do mundo para escutar o que você está escutando hoje. Você é elegido. Você foi eleito pelo maior quórum que existe neste mundo. Os anjos santos dizem amém quando Deus disse Vanderleia. Os anjos disseram amém. Você foi eleita, Vanderleia. Você foi elegida para receber a verdade, receber Jesus, receber o caminho, receber a vida de Deus em você. Levanta a tua mãozinha aí. Diz assim comigo: escolhido é um remédio para a autoestima. Olha aqui para mim. Se você tinha ou tem algum problema com a tua estima, eu quero dizer para você, que não foi fulano, ciclano que te escolheu. Deus, o Criador, te escolheu. Uau! Muita gente podia estar aqui, Fábio, mas é você que Ele escolheu. Uau! É você, Márcio, Ele escolheu. Você é um escolhido, ó. Beijo para você porque Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele te escolheu, Júnior. Uau, isso é tremendo. Ele me escolheu. Uhul! Ele me escolheu. Ele me elegeu. Não tem aquele negócio que eles contam que tinha milhões de espermatozoides na carreira. Eu venci. Ele me escolheu. Ele disse: não, é esse meio orelhudinho, passa ele. E eu fui lá e pau, fecundei o óvulo. Uau! Ele me escolheu. E outros milhões ficaram no caminho, mas Ele me escolheu. Ele disse: é esse. Uhul! Que delícia! Para minha autoestima, Ele me escolheu. Ele te escolheu. Você não é obra do acaso. Quando a gente começa a andar na vida com essa perspectiva de que eu sou escolhido, não vem a tragédia. Se ela vier, obrigado, Jesus, o que tu quer me ensinar com isso? Porque eu sou teu escolhido. Não, essa aqui é tremenda, irmãos, da nossa identidade. Vou sarar agora minha identidade. Hebreus 11:7, olha aí, ó. Pela fé Noé, quando avisado a respeito, na NVI, tá? Esse aí está na NVI. Pela fé, em geral a gente usa NTLH aqui, que é a nova tradução da linguagem de hoje, mas eu coloquei alguns misturados aqui. Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio do que, irmãos? Por meio da fé. Ele, o que ele fez? Esse Noé era poderoso, ele condenou, né? Noé condenou. Pela fé, o velhinho foi lá e condenou. Olha só. Condenou o mundo e tornou-se o quê? O que ele se tornou, irmãos? O que ele se tornou? Herdeiro da justiça, que é segundo a... Você e eu somos herdeiros desta fé. A fé de Noé, a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé em Jesus, a fé no Criador, a fé no nosso Deus. Você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo em todas as coisas. A Bíblia diz que nós já estamos sentados com Ele nas regiões celestiais. Você e eu somos herdeiros. Uau! Uau! Isso tem que estar cravado no meu coração e no teu coração. Ah, mas você não sabe a dificuldade que eu estou passando. As tuas não, mas as minhas eu sei. Mas Deus conhece cada dificuldade de cada um. Eu sou ser humano, né? Igual você, de carne e osso, pecador, terrível. Minha esposa que o diga, teimoso, é verdade também. E tantas outras coisas que ela podia adjetivar e eu também podia adjetivar. Esse sou eu.
mas eu sou o escolhido, eu sou um herdeiro, eu não deixo de ser herdeiro. Ou o pastor Anderson vai dizer para um dos filhos dele: não, ó, porque você fez bagunça, você não é mais meu herdeiro. Ele vai dizer assim: bom, a hora que tu for eu ficar com a casa, eu ficar com tudo, né? É assim. Você e eu somos herdeiros em Cristo Jesus. É de graça, já não precisa mais pagar nada, é pela fé. Olha só, Lucas 16:10 diz que nós somos se referindo da mordomia, diz assim, ó: quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Olha só, mordomos, eu sou um mordomo de Deus aqui nessa terra. Ele me dá para eu cuidar. Então, se Ele não está te dando muita coisa, Senhor, eu estou falhando em alguma coisa na minha mordomia, porque Tu está me dando pouca coisa, eu quero mais capacidade para poder administrar mais coisas que o Senhor quiser me dar nessa terra, para ser o Teu mordomo. Eu quero ser só o Teu mordomo. Lembra, toalhinha aqui, né? O mordomo só vai andando para... É só assim, irmãos. Mordomos de Deus nós somos, aqui nessa terra. A tua casa faz parte da mordomia, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, o teu trabalho, os teus vizinhos, esta sociedade, tudo isso Deus deu para nós, mordomos, para a gente ser um mordomo. E aí às vezes o carro está muito sujo, eu digo assim, né? E a minha esposa também faz eu lembrar, esse carro aí não é de um bom mordomo, né? E tem razão, né? O mordomo tem que cuidar, deixar bem limpinho. Isso aí foi Jesus que deu. Jesus que deu. Nós somos mordomos, meus irmãos. Agora olha só, outro remédio para autoestima aí. Está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10 na ARA, né, na revista. Olha só, pois somos o que, irmãos? Nós somos feitura dele. Olha só que lindo. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é parecido com Cristo, feitura dele. Viu, pastor Vandana? Você é feitura de Cristo, você é parecidinho. Mas será que Jesus é magrinho, é gordinho? Não sei, mas ele é parecidinho. O pastor já, né? Você é parecido com Cristo, você é feitura. Mas eu ainda peco, mas eu ainda sou meio, às vezes eu esbofeteio os meus filhos quando eles pisam na bola, eu vou lá e pá. Sim, é isso mesmo, é desse jeito. Bem-vindo ao clube de pecadores. Eu também sou, nós também somos. O que eu preciso fazer? Me arrepender, mas eu continuo sendo feitura dele. Ele me criou. Olha só, então assim, então como é que eu posso ser feio, gordo, magro, baixo, orelhudo, narigudo, cabeludo, careca, o que seja? O que seja? Como eu vou poder ser? Como a minha autoestima é parecido com Cristo? Eu sou feitura dele. E eu sou bonitão assim porque eu sou feitura dele. Você é bonitona assim porque você é feitura dele. Nada e nem ninguém pode alterar a tua autoestima se você tiver intimidade com Cristo. Mas você não sabe o que o meu pai me disse. Ele me disse isso. Não fui amada, não fui amado, não sei o que, me esbofeteou, me fez isso, me fez aquilo. Feitura de Cristo. Se o Espírito Santo entrar no teu coração e você receber, deixar o teu coração aberto e aceitar que você é uma feitura de Cristo, você, Eduardo, é uma feitura de Cristo. Está acabado? Não, ele está moldando. O barro está girando lá, o vaso está girando e ele está apertando. Às vezes aperta aqui, às vezes aperta ali, que é para você ficar bonitinho, ficar bonitinha.
Você ainda pode ser árvores de justiça, crente, cristão, escolhido, amado, filho da luz, filho de Deus, irmãos amados, irmãos espirituais, justos, luzes, ovelhas de Deus, remidos do Senhor, tanta coisa que você pode ser ainda. É só você ter intimidade. Como é que eu faço para ter intimidade? Tudo isso está na Bíblia. Deus chama você por esses nomes. Ele me chama por esses nomes. Quem é o meu próximo? Antes de falar, então eu já falei Deus, já falei quem você é, quem eu sou. Agora eu vou falar quem é o meu próximo. Antes de falar de quem é meu próximo, eu quero ler o versículo, Mateus 5, 43 e 45, ali do Sermão do Monte. Olha só, vocês ouviram, olha só, vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos, mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. Ele dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Isso aqui, irmãos, é para a gente entender. Jesus estava dizendo assim, para a gente entender que aquilo que nós pensamos não é o pensamento dele. O pensamento dele é diferente do nosso. Se o nosso pensamento é assim, o dele é assado. Se o nosso é assado, o dele é assim. Ele pensa os pensamentos dele, diz em Isaías 58, que é diferente do nosso. Faz comparação até entre o céu, assim como a terra e o céu estão distantes, assim são diferentes os pensamentos nossos do de Deus. Por quê? Mateus 5, 46 ao 48, continuando ali: se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Olha o que diz Tiago, Tiago 2,8, se vocês, vai lá meu irmão, se vocês obedecem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Agora presta atenção. Agora dou um pause aqui, falei um montão, né? Dou um pause aqui. Qual é o problema de eu não amar o próximo? De eu não amar bem o próximo? Qual é o problema? Conseguem pegar aí? O que aconteceu comigo? Eu não sei quem eu sou e não estou me amando direito. Por isso que eu não estou amando o outro. Lembra que Jesus falou assim, você aponta, mas tem 3 pelo menos apontando para você. Por quê? Porque eu não amo direito, porque eu não estou me amando, eu não sei quem eu sou. Por isso que é tão importante eu saber quem Deus é, quem eu sou, para ter intimidade com o outro. Por isso que a minha intimidade, ora é boa, ora é ruim, com meus cônjuges, com a minha esposa, com meu esposo, com meu filho, com fulano, com ciclano. Por quê? Porque a minha identidade não está bem resolvida. Jesus disse, olha, ame os outros como você ama a si mesmo. Aí você não me ama, o que acontece? Eu vou dar a medida do amor que eu tenho de mim mesmo. Ter intimidade com Deus faz com que eu me conheça, que eu saiba que eu sou um vil pecador e que eu preciso dele todo o tempo. Aí então eu subo um novo degrau e aí eu amo conforme Jesus quer que eu amo. Olha só, o amor então inicia em mim. Se eu me amo, eu vou conseguir amar bem os outros, né? Porque Jesus disse, ainda, Tiago 2,8, ainda nesse mesmo versículo: se vocês obedecem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois as Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Olha só, o amor ele não é uma sugestão, né? Isso me remete lá ao homem ao máximo lá, né?
Não é uma sugestão, é um mandamento. Olha só, o CMN lá. João 15:12 diz assim, ó, o meu mandamento é esse, Jesus dizendo. Qual é o mandamento de Jesus? Mandamento de Jesus? Meu mandamento é este, qual é? Amar uns aos outros. Então não é algo se, não, é amem uns aos outros como eu vos amei. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem eu tenho que amar, irmãos? Quem eu tenho que amar? É fácil eu amar minha esposa? Nem sempre. É fácil ela me amar? Nem sempre. É fácil eu amar quem me faz bem. Quem, ó, você é 10. É fácil amar esse. E se desobedece? É fácil amar? Começa a complicar um pouquinho. E se não atinge as minhas expectativas? Já deixa de ser tão fácil, né? Se não atinge as minhas expectativas. Olha só, irmãos, o que está escrito. Olha só o que está escrito em 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor faz o que, irmãos? O que faz? É difícil de competir com o externo, não tem jeito. Essa é uma princesa, né? Não tem jeito, todo mundo olha. Impossível. É bem fácil, os olhos fazem assim, ó, na hora. Como se fosse uma câmera de alta definição, né? E a mãe ainda fica vermelha ainda. Olha só. Onde que eu estava mesmo? Tá. Então, acima de tudo, amem sinceramente os outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Então assim, é fácil eu amar se vai tudo jóia, se está tudo bem, se está tudo, né, atinge as minhas expectativas, cumpre o que eu peço e assim por diante. Difícil é quando pisa no meu calo, não atinge as expectativas que eu queria, você não fez o que eu quis, parece que está caminhando para o lado ao contrário. E não te disse 10 vezes que era para fazer assim? Como é que você fez de outro jeito? Fácil é amar quando atinge as minhas expectativas. E quando não atinge? Acima de tudo, 1 Pedro 4,8 ali ainda. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Olha só, Efésios 4:32, olha lá o que diz. Pelo contrário, sejam o que, irmãos? Seja o que? Bons e o que? Atenciosos uns para com os outros e façam o que? Perdoe uns aos outros, assim como Deus, por intermédio de Cristo, perdoou vocês. Aqui ele está pedindo um passo a mais. Não é só para perdoar, é para ser bom e atencioso ainda. Vem cá, querido, deixa eu te explicar, vem. Vem cá, deixa eu te explicar. Olha só, irmãos, qual é o nosso papel? 1 Timóteo 5,8, olha o que diz assim: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, olha ali, porém, aquele que não cuida de quem? Dos parentes, especialmente o que? Os da o quê? Da sua própria família. O que ele fez? O que aconteceu com ele? Negou a fé, negou a salvação, que a fé vem pela salvação.
negou a fé e é pior do que o que, irmão? É pior do que aquele que é descrente, aquele que não crê. Quem é meu próximo então? Aquele que está perto, aquele que está próximo. A minha mais próxima é minha esposa, os filhos, os do trabalho, os tios, os primos, sei lá, aquele que trabalha com você de mesa para mesa, esses são os teus próximos. Mas o que acontece, irmãos? Eles nunca atingirão, olha, escuta bem, presta atenção, repita aqui comigo assim, ó, eles nunca, diga mais forte, nunca, com violência agora, nunca, eles nunca atingirão, irmãos, as expectativas, nunca, todas as expectativas eles nunca irão atingir. Só que o que nós fizemos? Nós amamos com base em que eles atinjam as nossas expectativas, e eles nunca atingirão, nunca, eles nunca atingirão, irmãos. Perfeito é só Deus, lembra? Conhecer a Deus faz com que eu me conheça, aí sim eu vou começar a entender as pessoas. Eles nunca, mas eu vou trabalhar, vou me esforçar para que a minha esposa mude, eu vou trabalhar, vou me esforçar, eu vou ser bom, eu vou amar, eu vou isso, eu vou aquilo. Eles nunca vão atingir as expectativas. Sabe por quê? Lembra? Tem um buraquinho, tem um encaixe aqui que é só de Deus. Ele é o único que pode atingir todas, diga assim comigo, todas as expectativas. Deus atinge todas. Fique de pé, para fingir que está terminando já, e já vai terminar, eu estou brincando. Tem um pastor que fala isso aí, eu só quero ler agora só mais um. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, olha o que a Bíblia diz. O homem mais rico do mundo, mais sábio de todo o planeta Terra, Elon Musk, não, esse era o rei Salomão, tá? Não era o Elon Musk, mas vamos dizer que seja o Elon Musk do passado, mais rico, mais poderoso, né? Estou dizendo um nome aqui para você entender que ele era muito poderoso na época dele. O Elon Musk daquela época, o mais rico, só não era mais sábio, era muito mais sábio do que o Elon Musk, né? Mas o rei Salomão falou isso aí, ó. Olha aí, ó. De tudo o que foi dito, Júnior, de tudo o que foi dito, Djalma, Tati, de tudo o que foi dito, a conclusão é essa: faça o quê? Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos. Eu quero me abraçar lá, Fábio, igual tu está abraçado com a Tainá hoje. Eu quero me abraçar com Jesus e dizer: muito obrigado, Jesus, porque eu cumpri a carreira. E Ele vai dizer assim: entra no gozo do teu Senhor. Muito bom, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Intimidade. Mas vai ter alguns ali que vai dizer assim: Senhor, mas e eu? Não, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Não teve intimidade comigo. Pergunta é: você é íntimo de Deus? Primeira dimensão. Você se conhece bem de verdade? Você sabe qual é a tua identidade? Terceira, olha para o relacionamento que você tem e diga qual é o fruto, friamente, diga qual é o fruto. Friamente. Pelo fruto conhece a árvore. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, essa manhã é uma